E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês um tutorial de como fazer a arma da Civir, tá? Esse tutorial me levou algum tempo, mas finalmente ele saiu e foi feito com muito carinho. Então, vamos nessa! Bom, como todo tutorial, a gente começa com um molde e começa passando esse molde pro EVA. No caso, eu tô usando um pedaço de EVA do estilo tatame. Eu tô riscando no desenho base que eu fiz. E aí eu tô cortando com estilete para as bordas ficarem mais lisinhas, mais fácil de trabalhar depois. Eu fiz duas partes dessa para cada lâmina que eu queria. Então, a arma tem 4 lâminas, então eu vou fazer 8 partes. Depois disso, eu peguei palitos de churrasco e fiz os riscos aonde eu queria para criar uma estrutura, porque só o EVA poderia ficar meio mole e ficar torto ao longo do tempo. Então eu fiz esse negócio que eu chamo de espinha de peixe, eu já mostrei em outros tutoriais. E para poder acrescentar os palitos de churrasco, se eles acrescentarem volume à peça, eu fiz esses vincos, cortando com o estilete mesmo de um lado e de outro. E depois que eu já tinha feito todos, de acordo com o desenho e com eles separados, eu fui colocando cola quente e fui fixando um por um. Eu usei um outro palitinho para pressionar bem e também não correr o risco de me queimar, porque a cola quente às vezes fica bem quente e ela pode causar umas bolhas bem feias. Então você vai colando todos eles com muito carinho e aproveita para dar uma alisada na parte de cima, para evitar também que fica com uma bolha, blob, alguma coisa assim, que interfira no volume da peça. Depois que uma das partes já está com toda a estrutura colada, eu vou colar essa parte que está com a estrutura com uma parte que não está com a estrutura. É importante citar que eu esqueci de fazer um passo, que eu vou colocar mais pra frente. Para você ter certeza que a cola quente fixou em todos os cantinhos, você pressiona bem com os dedos e você vai começar a sentir as bolinhas saindo, ou a cola quente se espalhando. Então faça isso até que você sinta que está tudo bem espalhado. Bom, como eu comentei, eu esqueci de fazer esse passo antes de fechar as lâminas. E depois que eu fechei as lâminas, eu tive que dar um jeito com o meu problema. Lógico que como eu tô te contando agora isso, você não vai esquecer de fazer isso antes de fechar. Eu comprei o que eu conheço como parafuso francês. Onde eu comprei, ele já vinha um kit, que era o parafuso e uma porca gigante. E essa porca gigante tem que ir dentro da peça. Como eu não abri ela antes para colocar, eu tive que inventar modos de reabrir a minha peça ou abrir ou ter espaço para colocar. A melhor forma foi esquentar o estilete com um soprador de ar quente e ir aos poucos desmanchando a cola quente que eu tinha colado. E depois, com a mesma técnica do estilete e o soprador de ar quente, eu fui tirando o espaço para colocar a porca. Eu tentei antes com a furadeira, mas levou muito tempo e foi mais penoso de fazer, então eu optei pela essa segunda técnica. Depois que ela já estava no lugar, toda certinha, eu acrescentei mais cola quente e com muito cuidado fui pressionando para ter certeza que ficasse certinho. Agora é a etapa de dar finalização para esse formato. A gente vai pegar a lixadeira e vai devastar bem as bordas para fazer o dente da lâmina. Quando você pega tipo uma faca ou quando você vê uma espada, alguma coisa assim, você percebe que tem uma diferença entre o canto da lâmina, onde ela se torna cortante. Eu vou emular isso com a lixadeira nas lâminas que eu recortei. Passar a lixadeira é muito bom porque quando você fica com alguma imperfeição, a lixadeira ajuda você a deixar tudo mais lisinho. Depois que você lixar bem, não esquece de aquecer de novo com o soprador de ar quente para fazer com que o EVA dê aquela sentada nas farpinhas que ficam quando você passa a lixadeira. Então vai devagarinho, pré-esquentando e aproveita para ter certeza que todas as bordas estão bem coladas. Como a gente colocou com cola quente, pode ser que algumas partes fiquem soltas. Agora, eu tô usando esse centro, que é um suporte para ralo. E depois de ter lixado a borda que ele tem, eu tô abrindo buracos do mesmo tamanho dos meus parafusos franceses. E o que eu vou fazer é cortar eles do tamanho que eu preciso e depois colar eles nessa peça central. Eu não tenho um método melhor para cortar eles a não ser com essa minha laminazinha pequenininha e a minha fiel escudeira Dremel. Pode ter levado muito tempo para eu conseguir fazer isso, mas no final deu certo, o que mostra que é possível. Mas no caso, eu gastei uma lâmina inteira da minha Dremelzinha, então vai com paciência. Depois que os furos estão feitos e os parafusos cortados, eu fui demarcar espaços, delimitar os espaços para colocar 2 alças. O que eu fiz foi acrescentar
antes de fazer a alça com epox, uma estrutura de arame dentro, com que evitasse que a peça ficasse solta ou pudesse se fragmentar. No caso, eu iniciei com a ideia de fazer 4, igual do personagem, mas eu achei que para o meu projeto ele ia ficar muito bagunçado, poluído. Então eu sintetizei para 2, uma de cada lado, assim eu achei que ia dar a sustentação que eu precisava. Depois eu cobri tudo com epox para deixar a peça com um aspecto um pouco mais liso e lixei. Eu usei o epox também para diminuir a diferença entre a bunda do parafuso e a parte lisa desse círculo de PVC que eu tô usando. Então, colocando o epox e lixando, ele ficou muito mais bonito. Agora vem uma parte que eu também esqueci de fazer. Eu não deveria ter cortado as lâminas reto, eu deveria ter feito elas num semicírculo. Como eu não fiz isso, eu tô tendo que compensar a curva de cada lâmina com epox. Então o que eu fiz, primeiro para ter certeza que cada lâmina ia encaixar, eu numerei todas as partes, todas as lâminas. E depois eu fui acrescentando epox com a lâmina no lugar, mas calma, ela não vai ficar assim. Depois que eu determinei aonde eu precisava de epox em cada peça, eu removi elas, desrosqueando, acertei uma por uma, do jeito que eu queria, das lâminas fora, e deixei elas secarem separadas, para evitar que ela colasse. Se eu deixasse assim que nem tá nesse momento, ela ia fixar na peça central, e não é isso que eu quero. Bom, agora nós vamos para os entalhes. Eu fiz um molde de todos os entalhes que eu ia precisar e quantos de cada eu ia precisar. Veja bem, essa etapa é cansativa porque são vários entalhes, sempre multiplicado por 8, porque você tem 4 lâminas e 2 lados. E no caso de alguns entalhes, eles são dobrados de novo, porque eles são simétricos. Então tenha paciência, faça no papel um esquema de quantos de cada um você precisa, vá contabilizando enquanto você for fazendo. E por via das dúvidas, faça uma ou 2 peças adicionais, caso alguma coisa dê errado. Agora a gente vai começar a assentar essas peças na base. Por mais que eu tenha feito tudo em cima de moldes, eu sempre corto as peças um pouquinho maior do que eu acho que eu vou precisar, para não correr o risco de ficar com peças defeituosas. Peças maiores podem ser ajustadas, peças menores fica um pouco mais complicado. Então, dito isso, eu vou ajustando devagarinho na peça, aonde eu quero que fique cada um, e vou acrescentando só um pouco de cola, de super cola no começo. Depois que eu tiver certeza que as dimensões estão certas, é que eu vou colocar a peça inteira, colar a peça inteira. Lembra que você pode usar a ajuda de um alfinete sempre que você precisar para poder agilizar o seu processo de trabalho, porque mesmo a super cola tem um tempo de aderência. Então, para você ter certeza de que a peça vai ficar no lugar, é só colocar uns alfinetes aqui e ali. E se você quiser, você pode me seguir no Instagram, no Facebook, que eu sempre respondo. Eu gosto muito da interação de vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem vídeos sempre, e ative as notificações no sininho, tá? Eu reparo que poucas pessoas andam recebendo as notificações de vídeos novos, então provavelmente tem muito vídeo nesse canal que você não assistiu ainda. Então tira um tempinho, senta gostoso e vem compartilhar comigo as técnicas de criação que eu vou aprendendo na marra e que eu gosto muito de compartilhar com vocês, porque eu acho que é isso que mantém a comunidade de cosplay viva. Bom, depois que eu coloquei todas as peças, eu uso o estilete para cortar algumas e fazer com que elas fiquem mais fluidas. Como eu falei, eu corto elas um pouquinho maior. E sempre que você corta, você pode acabar cortando torto um canto ou outro. Então, com o estiletinho devagarinho, eu vou acertando. Essa peça do meio, eu não sei porque eu perdi minha filmagem dela. Mas basicamente são 2 peças de EVA coladas de quina e depois recortadas em formato triangular. Para fazer as gemas desse cosplay, eu usei tampas de marmita que eu cortei em triângulos e depois com outro triângulo eu fiz a base. Eu usei as marmitas porque a lateral brilhante da marmita ajuda na finalização da gema, que foi pintada com esmalte, mas isso vai ter mais pra frente nesse tutorial. No momento eu tô assentando uma peça na outra. Para facilitar, eu uso cola quente e alguma superfície que não vai queimar meu dedo para colar uma na outra e depois corto os excessos. Então a gente vai fixar essa canaleta gigante bem no meio da nossa arma, com muito cuidado e bem devagarinho. Nessa etapa eu recomendo você usar alfinetes para fixar a peça mais reta possível, o maior tempo possível, para ter certeza que está tudo bem colado. Depois disso, com cola quente, eu vou fixar a gema no lugar que onde eu já tinha pré-cortado para facilitar ela não ficar com excesso. E aí de novo com super cola e uns pedacinhos de EVA, eu vou fazer a volta da gema, só para dar finalização. E aí bastante alfinete para ter certeza que vai ficar tudo no lugar.
Depois eu vou passar cola branca em toda a peça, mas eu resolvi dar detalhe nesse momento porque em peças pequenas você pode espalhar com os dedos. Depois que eu espalhei umas 2, 3 demãos de cola branca em todas as peças, eu passei essa tinta amarela que você tá vendo, é um spray. Eu passei ela em mãos bem generosas em toda a minha peça para usar como cor base. E agora eu comecei pintando a gema. No caso, os esmaltes da cor que eu queria estavam muito sólidos, então eu tive que diluir eles com acetona, o que fez com que eles ficassem mais ralos e eu precisasse de mais etapas de pintura, mas no final deu tudo certo. Eu usei 2 tons de verde, um mais escuro para dar a base para gemas e um mais claro para dar um brilho da gema, que eu acrescentei no meio dela e depois eu misturei com a tinta escura. Assim parece que o meio da gema está recebendo mais luz. Depois eu acrescentei profundidade, marcando todos os fundos dos entalhes com preto. No caso, eu usei nanquim preto misturado com um pouquinho da tinta dourada para que ela tivesse algum brilho e seguisse o padrão do resto da arma. E um pincelzinho fino eu fui acrescentando devagarinho, tanto nos entalhes de dentro quanto em toda a borda da arma. Isso acrescenta uma ideia cartunesca, mas também ressalta as formas que a gente criou e ajuda na visualização da peça, principalmente de longe e em fotos. O efeito fica muito bonito. Eu também acrescentei a mesma tinta depois que eu já tinha feito todos os processos de pintura em todas as marcas de batalha que eu tinha feito. Essa peça central tem que ser mais escura, então primeiro eu acrescentei um tom de terra, um marronzinho, e depois eu passei dourado por cima. E se você reparar ali no canto da tela, tem o meu celular de pé apoiado numa caneca. É que quando eu fiz essa etapa de gravação, eu tava fazendo uma live no Instagram para interagir com o pessoal. Então se você quiser interagir comigo em lives, que eu pretendo fazer pelo menos 3, 4 vezes por semana, se der certo todo dia, você me segue no Instagram. Tem aqui nas descrições os links das minhas redes sociais e tem no vídeo também, às vezes aparece o link do meu Instagram. Então me segue lá pra gente poder conversar bastante, que vai ser muito legal. Na parte amarela eu repintei de novo com um pouquinho de amarelo e um pouquinho de dourado, para fazer com que toda a peça ficasse brilhante. Toda a peça, exceto essa lateral branca, que eu resolvi deixar ela mais clara e sem brilho. Eu achei que combinou um pouco com o design que eu tava buscando. Aqui, como eu falei, eu tô passando o dourado, eu passei 2 mãos de dourado. Como ele já tava com fundo escuro, ele dá uma boa espalhada e fica muito bem coberto, tá? E com a misturinha do dourado com um pouquinho de nanquim, que deixa ele um pouquinho mais escuro, eu vou fazer essa borda da gema, pra acrescentar mais dimensão a essa peça. Faça isso antes de você dar a segunda mão de dourado, porque você pode cobrir imperfeições, tá? E depois eu passo mais uma mão dessa cor de areia nas laterais para cobrir também qualquer imperfeição que eu tenha feito na hora de passar o escuro na borda. Depois que todas as peças estiverem pintadas, passe mãos generosas de verniz por cima, deixe secar e é isso. A peça está finalizada, ela ficou extremamente leve e ela desmonta. Lógico que pode demorar um pouquinho para você conseguir montar e desmontar ela, porque a rosca é bem comprida. E a rosca tem que ser bem comprida mesmo, senão corre o risco da peça se fragmentar quando você estiver usando ela, porque o ponto de apoio é muito curto. Então você pode guardar essa arma muito facilmente no seu ateliê, qualquer espacinho que você tenha, sem se preocupar. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Foi um avanço aqui pro canal. Não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Beijo e até a próxima!